Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus pela sua vida, gratos a Deus por esse domingo, por essa tarde nós estarmos aqui para gravarmos mais um vídeo. E eu quero falar um pouco nessa tarde sobre a batalha da oração. Nós temos gravado alguns vídeos. Nós gravamos já 7 vídeos sobre a batalha espiritual. Gravamos 6 vídeos que estão lá no YouTube sobre as 6 ferramentas da armadura de Deus, que a armadura é Deus que nos dá. Ele coloca a nosso dispor. E ontem nós gravamos um falando da armadura de Deus, que está lá em nosso canal no YouTube, Pastor Zequias Leal. E você vai ver outros vídeos também. E nós resolvemos fazer esse pelo Instagram e fazermos ao vivo aqui. E nós sabemos que a batalha espiritual existe as ferramentas, a armadura com as ferramentas que Deus nos colocou, e nós precisamos saber usar essas ferramentas. E no arsenal de Deus que Deus nos dá, neste arsenal, nós temos a oração, que faz parte deste arsenal. Capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios, ele nos diz assim no versículo de número 18. Eu vou ler o versículo de número 17 para que você entenda. Ele disse assim, olha, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, certo? Nós gravamos um vídeo sobre essas duas ferramentas. Aí o versículo de número 18, ele diz, e ainda, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, perseverando em toda oração e súplica por todos os santos. Então, quando ele diz assim, olha, e ainda, ele está dando continuidade, é uma continuação do versículo de número 17, que ele diz que é para tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas ele diz aqui que precisamos estarmos sincronizando, totalizando essa ferramenta, essa armadura com a oração. Então, pastor, qual é o propósito da oração no arsenal de Deus? Queridos, todos os soldados precisam de um bom dispositivo de comunicação como um rádio ou telefone via satélite. Você pode observar que todo soldado ele tem um rádio ou um telefone via satélite, porque é necessário para o seu trabalho, que o trabalho do soldado é combater o mal, Ele está sempre em guerra, está sempre em luta, está sempre em combate. E então, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Porque os soldados eles usam um rádio ou um telefone satélite. É que eu quero dizer que a mesma coisa vale para a batalha espiritual. Tá? A mesma coisa vale para a batalha espiritual. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele finalizou a sua discussão sobre a armadura que Deus dá ao cristão. Ele finaliza dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente,
estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, o apóstolo Paulo, depois de nos trazer a armadura com as suas ferramentas, com as suas armas, com os seus itens, ele finaliza, ele dá o desfecho, não é? Dessa armadura com as suas ferramentas, colocando a oração, né, para conduzir para o fechamento, para que haja efeito nesta função de usar as ferramentas da armadura de Deus, né? Então, vamos observar o versículo 18, quando ele dá o fechamento, que ele diz aí, e ainda orando em todo o tempo, né? Em todo o tempo, ele diz em todo o tempo, não é em algum tempo, mas em todo o tempo de sol, o tempo de chuva, o tempo que estiver nublado, quando você estiver em bonança ou quando você tiver necessidade, em todo o tempo de existência, em todo o tempo que você existir, em todo o momento, você precisa estar orando. Não tem um tempo. Pastor, eu posso orar só em algum tempo da minha vida? Não. Todo o tempo, o apóstolo Paulo está dizendo, orando em todo o tempo, com toda oração, com súplicas, com rogos, né? Com intercessões, com ação de graças, com clamor, né? Então, seja com rogos, com todo tipo de oração. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, orando em todo o tempo, ou seja, não tem tempo, é o tempo todo você precisa estar orando, porque a oração ela é importante nesta batalha espiritual. Portanto, nós estamos falando de batalha espiritual, que é o que o crente enfrenta, o que nós temos. Nós estamos numa batalha espiritual e todo dia nós temos batalha. E ele diz que você precisa estar orando em todo o tempo, com toda a oração, com rogos, com súplicas, com ação de graças, com intercessão, com clamor. Você precisa estar orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, tá? Orando com súplica. O que é súplica? É você buscar algo em favor do outro, tá? É você buscar a Deus, é você buscar uma resposta de Deus em favor da outra pessoa. Isto é súplica, tá? Ele diz assim, olha, tendo isto em mente, você precisa ter isso na tua cabeça, você precisa saber que você precisa orar em todo tempo, com toda oração e súplica, você precisa ter isto na sua mente, tá? E aí ele diz assim, estejam atentos e perseverem na oração, fiquem vigilantes. Ele diz, olha, estejam vigilantes, tá? Estejam vigilantes e perseverem na oração por todos os santos. Perseverar não é você orar hoje e parar de orar, você precisa constantemente estar em oração, você precisa perseverar em oração, você precisa perseverar, né, nesta batalha. Você não pode desanimar, você não pode orar hoje e dizer, poxa vida, eu não consigo vencer, eu não consigo sucesso, e você desistir. Não, você não pode desistir, você tem que perseverar, você tem que ser persistente, você tem que perseverar para que você alcance o teu objetivo através da oração, porque não vai adiantar nada você se vestir da armadura de Deus, tá? Você ter as ferramentas a teu dispor, mas se você não ora para complementar, porque a oração ela te capacita, tá? para o vestimento dessa armadura e usar essas ferramentas. A oração faz parte deste arsenal de Deus. Então, todo crente precisa orar, precisa estar tomando posse, tá? Todo crente precisa estar tomando posse da oração. Se você
meu irmão, não sabe usar as ferramentas, você precisa orar, peça a Deus sabedoria. Nós gravamos vídeos ensinando como usar as ferramentas, tá? Que é o capacete da salvação, a espada do Espírito, o calçado no Evangelho da Paz, estão todos lá no nosso canal. Você aprendeu a usar essas ferramentas e pelo final você tem que orar, porque se você tem ferramentas, mas você não ora, você não vai conseguir obter as vitórias que você precisa como soldado de Cristo. Você é um vencedor, meu querido. Tá? Então, quando ele diz aqui, para nós orarmos em todo tempo, com toda oração, com toda perseverança, ele diz por todos os santos. Olha o que ele diz, ele não está falando que é para orar por outras pessoas, ele está dizendo, olha, orem por todos os santos. Você precisa ter isto em mente, que você precisa orar por todos os santos em todos os tempos e com toda a oração. Tá? Então, o que é isso? Por que ele está dizendo orar por todos os santos? Ou seja, nossos rádios precisam estarem ligados, as nossas baterias precisam estarem recarregadas, nós precisamos estarmos em conexão uns com os outros, todos os santos. Ele está falando aqui da igreja, todos os crentes, toda a igreja. Às vezes a pessoa diz, olha, eu sou uma igreja. Não, você não é uma igreja, você é parte da igreja, porque a igreja não é uma pessoa sozinha, a igreja ela é um corpo, e como ela é um corpo, esse corpo tem cabeça, e a cabeça é Cristo. Então, ele está dizendo aqui sobre os crentes, sobre os santos. Orem por todos os santos, orem por todos os crentes. Todos os santos precisam estar em conexão, ligados uns com os outros, orando uns com os outros, não é individualmente. Tá? Precisamos estar em unidade. A igreja, ela é um corpo. A igreja não é uma pessoa sozinha. Então nós temos que ter um bom funcionamento. São todos os crentes, todos os santos orando com súplicas, com rogos, com intercessão, uns pelos outros todos os dias, todos os tempos, todos os momentos, para que nós sejamos prósperos e vitoriosos nos nossos combates, na batalha espiritual, porque o crente, ele vive em guerra todo dia. A nossa batalha é constante. Nós temos uma batalha espiritual. Você não pode ir para uma batalha se você não tiver armadura, se você não souber fazer uso das ferramentas. Então, você tem ferramenta, tem armadura, você precisa orar. Você precisa ter oração, porque é o que o apóstolo Paulo fez, que ele resumiu. Ele, no final, ele disse, agora vocês precisam orarem. Tá? Vocês têm a armadura, têm as ferramentas, agora vocês precisam orarem. Se vocês não orarem, vocês não vão serem vencedores, vocês não vão conseguirem vencer. É preciso orar. Ou seja, nossa vida de oração, irmão, ela precisa ser forte. Nossa vida de oração precisa ser perseverante. A nossa vida de oração, ela precisa ser sincera. Tá? Nós precisamos sermos perseverantes na oração, precisamos sermos fortes na oração, precisamos sermos sinceros na nossa oração, porque faz parte da nossa vida espiritual. Nós somos soldados, fomos alistados para uma guerra, nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, precisamos vencer as batalhas. Quantos crentes você tem visto aí derrotados, irmãos, fracassados? Por quê? Porque não consegue, irmãos, orar, não consegue manter uma vida de oração. Muitas batalhas, né? Nós precisamos entender, irmãos, que muitas batalhas só podem ser vencidas sobre os nossos joelhos, irmãos. Existem algumas coisas que você consegue vencer, mas outras não. Batalha espiritual, existem batalhas ferrenhas que só no joelho é que você vence. Não vai adiantar você falar, você gritar, você pedir para alguém orar por você e você não orar, não. Você vai ter que orar, filho. Você vai ter que orar, vai ter que botar o joelho no chão, vai ter que clamar. Existem batalhas que nós precisamos vencer e só através do nosso joelho. Tá? Talvez você esteja hoje enfrentando uma batalha, está estendendo uma batalha na sua vida, e seja por causa até de uma criança rebelde.
Você está sofrendo por isso, por uma criança rebelde que você não consegue ter paz. Essa criança, você acha que ela tira a sua paz, essa criança não te deixa em paz. Essa criança, você pode achar que ela te atormenta, que você não consegue resolver, você não consegue educar essa criança, você sofre. Talvez seja uma batalha que você está enfrentando na tua vida e você está desesperada, você não sabe mais o que fazer, você não tem noção do que você fazer, e isso tem se tornado uma batalha na tua vida. Tu tem ficado triste, desanimado, cabisbaixo, e você olha essa criança, puxa vida, essa criança é desobediente, o que eu faço? Eu não consigo mais educar essa criança, não consigo dar jeito a esta criança. Isso pode ser uma batalha, irmão, que você está enfrentando na tua vida e tu está sendo derrotado por esta batalha, tá? Então você precisa enfrentar esta batalha. Talvez seja a tua batalha, seja uma pessoa amada, uma pessoa que você amava tanto, você dedicou tanto tempo da sua vida para essa pessoa te abandonou, foi embora, tá? Entrou em outro casamento, enfim, quem sabe essa pessoa te abandonou e você hoje vive aí uma pessoa triste, vive uma pessoa que perdeu a esperança, está vivendo uma desilusão amorosa, desacreditou do amor, acha que você não consegue mais amar ninguém, que você não consegue mais viver uma vida amorosa, porque foi decepcionado, e isso tem sido uma batalha na tua vida, tu tem passado por essa dificuldade. Ei, você precisa orar, são batalhas que se enfrenta, que nós acabamos enfrentando em nossa vida, né? Talvez você diga, pastor, mas a minha batalha, a minha grande batalha não é nada disso. A minha grande batalha é na minha igreja, porque a minha igreja é uma bênção quando estamos reunidos nos cultos, mas quando acaba o culto, pastor, cada um para um lado, é uma guerra tremenda dos irmãos. Os irmãos falam mal um do outro, o irmão briga com o outro, os irmãos não têm amor, os irmãos não têm união, não têm comunhão com ninguém. E esta tem sido a minha batalha, pastor, é orar para que eu consiga a unidade e a paz da minha igreja. Pode ter sido esta sua batalha, você pode estar enfrentando esta batalha, meu irmão. Para que Deus traga paz para a tua igreja, para que Deus traga unidade para a sua igreja. Talvez você diga, pastor, mas a minha batalha não é nada disso, a minha batalha é contra um hábito ruim que eu tenho. Meu querido, é uma batalha que precisa ser vencida. Ou talvez você diga, olha pastor, a minha batalha é que eu tenho na verdade, um vício. Eu tenho um vício em pornografia, eu tenho um vício de mentira, eu tenho um vício de masturbação, eu tenho um vício de prostituição. É uma batalha que você está enfrentando, você precisa se libertar disso, você precisa vencer. Você precisa vencer. Você é um vencedor. A Bíblia diz que nós somos vencedores. O apóstolo Paulo, ele diz que somos mais do que vencedores. Romanos 8:37, não me foge a memória. O apóstolo Paulo diz que nós fomos planejados. Deus nos planejou para que sejamos mais do que vencedores. Você é vencedor, é mais do que vencedor. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. Mas você precisa tomar parte, você precisa vestir essa armadura, você precisa saber manejar essas ferramentas, mas você precisa orar. Sem oração você não vai conseguir obter essas vitórias, meu querido. Talvez a tua batalha, a tua grande batalha, seja invadir um campo de missão resistente. Você diga, pastor, eu quero pregar o evangelho em tal lugar, tem um lugar que as pessoas não ouvem de Jesus, não tem nenhuma igreja, eu quero entrar lá, eu quero semear a palavra lá, e é um lugar muito ferrenho, não há jeito de eu entrar. Isto é uma batalha que você está enfrentando, e você quer entrar lá, você quer semear a palavra de Deus, é uma batalha. São batalhas que são vencidas, meu querido, somente no joelho, somente na oração. É preciso orar. A Bíblia diz, Tiago, capítulo de número 5, versículo 16, que ele diz que as nossas orações, as orações dos justos, elas são poderosas e eficazes. Por isso Paulo falou aqui, para que todos nós, em todo tempo, com toda oração, oramos uns pelos outros. Porque você vive uma batalha, meu querido. A igreja ela é um corpo, mas você tem uma batalha
pessoal com Satanás. Existe uma batalha pessoal de cada crente com o nosso inimigo. Por isso precisamos estarmos orando em todo tempo uns pelos outros, em conexão, como os soldados. Eles estão pelas ruas, pelos campos de batalha, mas eles estão em uma fiação só. Eles estão em uma fiação, estão conectados. E a igreja, os crentes, nós também é desta mesma forma, conectados através da oração, uns pelos outros, porque há uma guerra constante, há uma batalha constante na nossa vida espiritual. Nós vivemos em guerra espiritual, e você é mais do que vencedor. Tiago disse aqui que as nossas orações são poderosas e eficazes. Então você precisa acreditar nisso, você precisa acreditar na oração, você precisa acreditar que a tua oração tem poder, a tua oração pode, tá? Para que você alcance a tua vitória. Talvez você diga, pastor, mas o meu problema é no meu casamento. Olha, não, você precisa orar. Conversa com tua esposa, conversa com teu esposo, mas você precisa orar. São batalhas espirituais, são guerras travadas, seja na igreja, seja na tua família, no teu trabalho. Irmãos, a nossa vida é constante batalha. É constante batalha, batalha espiritual. As pessoas precisam saber que é uma guerra que nós estamos vivendo todo dia. Tá? Você precisa saber disso. E Deus, como eu disse aqui, Ele nos planejou para que nós sejamos mais do que vencedores. Você não pode ser um crente derrotado, você não pode ser um crente fracassado, você não pode ser um crente jogado fora, caído, irmão. Você tem que vencer isso aí. Você pode vencer. Você pode, você é forte, a palavra de Deus habita em vós e você já venceste o maligno, disse o apóstolo João. Você precisa ter ciência disso. O apóstolo Paulo disse aqui, olha, sejam atentos, tenham isso em mente. Você precisa ter isso na tua cabeça, que você é forte, que você consegue vencer essas tribulações, seja de uma criança rebelde, seja uma batalha amorosa, uma batalha espiritual, um problema que tu tem, meu querido. Você precisa vencer, você precisa lutar. Você precisa lutar, você precisa vencer. No teu mau hábito, talvez você tenha um hábito de ficar mentindo, de ficar fazendo fofoca, ficar causando intriga com as pessoas. Talvez você tenha uma pessoa invejosa. Você tem que tirar isso, irmão. Você tem que vencer isso, se libertar disso. E é só através da oração que você vai conseguir. Porque livre, ser uma pessoa livre. Talvez a tua batalha é uma batalha terrível que você não consegue nem perdoar as pessoas, você não consegue perdoar teu irmão, você não consegue perdoar as pessoas. Ei, a falta de perdão é uma das causas de doença que causa câncer. O câncer, ele é causado, uma das causas do câncer é a falta de perdão. São pessoas que não perdoam, pessoas que guardam rancor no outro. E você precisa perdoar, talvez você tenha esse problema na tua vida. A tua batalha, você está com essa batalha na tua vida e não consegue libertar, você precisa orar. Você precisa liberar perdão, você precisa orar, pedir para Deus. Deus me dê condição para que eu venha liberar perdão, para que eu venha ser livre. Senão você vai ficar preso. Você vai ficar presa àquela pessoa que você não... Quando você não perdoa, você está preso àquela pessoa. E você precisa liberar aquela pessoa, você precisa liberar ela. Você não pode prender a pessoa na tua vida o tempo todo. Você precisa liberar perdão. Primeiro, porque se você não perdoar, você não tem perdão. Não adianta você ficar pedindo perdão para Deus todo dia se você não perdoa. Na oração do Pai Nosso, que Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos feito o quê? Perdoado aos nossos devedores. Então, primeiro você perdoa. Depois você vai pedir perdão. Primeiro você perdoa para depois você receber perdão. Você pode até falar, pastor, mas eu sou uma pessoa que eu sou do retetec, que eu prego, que sai fogo. Pode fazer o que for, meu amigo. Se você não libera perdão, não tem nada feito. Você precisa liberar perdão, tá? Você precisa orar para que você libere perdão, para que tire esse mal da tua vida, do teu coração.
Então, meu querido, porque você é mais do que vencedor. Então, a oração ela tem um propósito no arsenal de Deus, é levar-nos a sermos vencedores, a vencer as batalhas, tá? Então, nós não podemos nos envolver com êxito em uma batalha espiritual sem arma espiritual, irmão. Você não pode. Para você entrar numa batalha, você precisa ter arma, você precisa saber usar. Você entra no exército, você vai se preparar, você vai ter um treinamento de guerra, você sabe que a qualquer momento você vai entrar em batalha, você precisa estar preparado. Nenhum soldado que entra no quartel, ele vai sair para a rua sem preparo, ele vai estudar primeiro, ele vai se preparar. E assim também a nossa vida espiritual. Precisa-se de preparação, precisa saber usar. Então você não tem como surgir uma batalha e você entrar numa guerra, entrar na batalha sem você saber usar as armas, sem você ter arma. Você precisa ter arma, você precisa saber usar as armas espirituais para a batalha espiritual, porque é o mundo que nós vivemos. Então, nós não podemos sermos fortes em nós mesmos. Talvez você diga, pastor, mas eu não preciso de oração, eu não preciso de arma espiritual, não preciso de nada disso, porque eu sou uma pessoa forte. Já você está errado, você está totalmente enganado. O apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Capítulo 6, o versículo 10, Paulo escrevendo aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nossa força vem de Deus, a nossa força está em Deus, não está em nós, não está no nosso braço de carne. Nós não podemos ir para uma batalha confiando em nós mesmos, achar que nós mesmos conseguimos vencer. Você não pode, nós não podemos, nós precisamos confiar em Deus, precisamos nos fortalecer no Senhor através da sua palavra, através das orações, em conexão uns com os outros e com o nosso Deus. Porque a oração, querido, ela é a energia, né, que capacita o guerreiro a vestir a armadura. Só a oração ela nos capacita para isso, para que nós vestimos armaduras e empunhamos a espada do Espírito. Aí você quer pregar, você não estuda, você não ora, ou você só pensa que você só vai estar lendo a palavra e não precisa orar. Você precisa orar. Você precisa orar, você precisa vencer, você é vencedor. A Bíblia diz que nós somos vencedores, mais do que vencedores. Você precisa manter uma vida de oração, é orar em todo tempo. Porque aí sim você vai tomar a armadura de Deus que está a seu dispor. Você vai conseguir pegar as ferramentas, vai saber usar as ferramentas, aí você vai estar preparado para a batalha. Aí pode vir a batalha de qualquer área da vida que você vai sair vencedor, porque você sabe lutar, você sabe qual ferramenta você vai usar para aquela batalha, porque a tua oração ela vai te capacitar para isto, para te dar entendimento. Você vai olhar, essa batalha aqui eu preciso usar esta ferramenta, esta batalha aqui eu preciso usar o escudo da fé, essa daqui eu preciso usar escudo, preciso usar couraça, eu preciso usar a espada do Espírito. Você vai saber que você está em conexão, você está em conexão com o Pai. Ele vai abrir tua mente, vai te revelar o que você precisa fazer. Então, meu querido, por mais talentoso que nós sejamos, se nós tentarmos lutar as batalhas espirituais na nossa força da carne, nós jamais seremos vitoriosos. Você pode falar, poxa vida, eu sou um cara que tem muito talento, pastor, eu sou um cara talentoso demais, um cara que... mas não vai adiantar nada, não vai adiantar nada, porque você vai lutar as batalhas espirituais pelas forças da carne, e força da carne você só vai ver carne. O apóstolo Paulo diz que as nossas lutas não é contra carne e sangue, não é contra o nosso irmão, porque quem luta pela carne só vai ver carne. Quem luta pela carne vai ver outra pessoa, vai lutar no braço, no muque, e não pode. A nossa luta não é irmão contra irmão, não é falar do irmão, não é xingar o irmão, não é querer derrubar o irmão, não é querer puxar o tapete do irmão, não é criticar o irmão. Nossa luta não é ver o irmão lá embaixo. E tem muitas pessoas que quando vê o camarada lá embaixo, começam a se alegrar, né?
Ah, tá vendo lá, olha, tá vendo lá como é que tá agora, olha o que ele fazia, olha como que ele tá agora. As pessoas começam a se vangloriar. Não é assim não. A nossa vida espiritual não é assim. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A nossa guerra não é contra o nosso irmão. A nossa guerra, ela é espiritual. São contra as potestades, contra os principados que habitam nas regiões celestiais. Essa é a nossa guerra, é contra eles, contra demônios, contra príncipes demoníacos. É uma guerra, é uma batalha. Você está numa batalha espiritual. Você precisa saber disso, saber lutar esta batalha. Você precisa. Talvez você diga, pastor, mas eu tenho uma luta muito grande comigo, pastor, que minha luta é um vício de masturbação, que eu não tenho jeito, vídeos pornográficos. Meu querido, você precisa vencer isto. Você pode vencer isto. É oração, filho, é joelho. Vai pro joelho, isso é espiritual, é batalha espiritual, é guerra. Você precisa, você é mais que vencedor, diz a palavra de Deus, tá bom? Então, meu querido, o propósito da oração no arsenal de Deus é nos capacitar para a batalha, tá? É nos fazer fortes, fortalecidos, é nos fortalecer para a batalha espiritual, porque nós já temos a armadura, temos as ferramentas, agora nós precisamos orar para que haja força, para que nós estejamos fortalecidos no poder do nosso Deus. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, tá bom? Este vídeo que nós estamos fazendo sobre a batalha da oração, porque existe uma batalha e a batalha só é vencida na oração. Essa batalha, essas lutas aqui espirituais, elas são vencidas na oração, tá? Então, meu querido, você pode cantar e pode pregar bem, pode falar bem, pode ser um erudito, mas o diabo só tem medo de crente que ora, filho. Crente que canta, crente que prega, isso aí ele não tem medo não, mas quando ele vê um crente orando, ele sabe que a coisa vai complicar para ele, porque o crente que ora, a oração, ela move a mão de Deus, a oração ela tem um poder eficaz, tá? Então, através da oração, meu querido, que você vai conseguir vencer essas batalhas espirituais que você enfrenta na tua vida, tá? Então, ore a Deus, ore uns pelos outros, lembrando disso em todo momento, precisamos estarmos orando em todo momento, para que quando as batalhas se levantarem, nós estejamos fortalecidos e preparados para vencermos. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos estarmos para a semana gravando mais outros vídeos, porque é uma série que a gente está falando, né, sobre batalha espiritual, tá? Que eu propus, a gente está estudando isto, e propus estar falando para aquelas pessoas que querem aprender, precisam, né, e gostam, né, da palavra de Deus. E nós vamos estar gravando outro vídeo falando, devo mesmo orar em todo tempo? Isto é possível? Então você vai ver isso aí, nós vamos estarmos falando disso aí, se é possível ou não, se você precisa orar em todo tempo ou não. E vai sempre surge uma pergunta, sempre existe aquelas pessoas, né, que tem essa dúvida, que acho que não precisa orar, acho que não dá para orar em todo tempo, né? Então a gente vai estar falando disso aí em um outro vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, te dê um ótimo domingo de bênção esta noite, um domingo que daqui a pouco você vai estar juntamente, né, a igreja cultuando ao nosso Deus, que você exalte, que você vá adorá-lo, adore-o da melhor maneira, adore a Deus hoje como se não houvesse amanhã. Dê o seu melhor hoje, preste o melhor culto hoje. Você vai ali, juntamente com os irmãos, prestar o seu culto. Você não vai cultuar ninguém, você não vai parar o culto, você vai fazer o seu culto, você vai cultuar a Deus, é você, o seu culto a Deus, então dê o seu melhor, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus fale melhor ao teu coração, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.